Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o caso. Na aula de hoje nós vamos lembrar como é que soma vetor. Depois que a gente voltou da C1, a gente abordou essa situação. Então essa aula na verdade é uma aula de revisão, onde a gente somou forças. E como força é uma grandeza vetorial, a gente vai usar as mesmas técnicas que a gente usou para somar vetor, para poder somar força, tá? Então, eu tenho alguns casos, vamos partir do mais simples. Se eu tenho uma situação em que os vetores que eu quero somar têm mesma direção e mesmo sentido, eu vou proceder da seguinte forma. Então, vamos dizer que eu quero achar o vetor S, sendo que o vetor S é o vetor A mais o vetor B. Se o vetor A tem módulo de 4 newtons e o vetor B tem módulo de 3 newtons, para encontrar o módulo do vetor S, eu primeiro vou fazer uma representação geométrica. Nessa representação geométrica, eu vou fazer o desenho do vetor A. Quando acaba o vetor A, eu vou fazer o desenho do vetor B e vou fazer o desenho do vetor S. Lembrando que o vetor B começa onde o vetor A termina. Esse é o método do polígono. O vetor S vai começar no começo do vetor A e vai terminar no final do vetor B. Quando eu desenho o vetor S, eu percebo que para encontrar o valor do módulo do vetor S, eu vou ter que somar justamente os vetores ou o módulo dos vetores A e B. Então, o módulo do vetor S vai ser igual ao módulo do vetor A mais o módulo do vetor B, tá? Então, se o módulo do vetor A é 4 newtons e o módulo do vetor B é 3 newtons, o vetor S vai ter um módulo de 7 newtons. Muito bem, esse é o caso mais simples. O segundo caso mais simples é quando eu tenho mesma direção e sentidos opostos, tá? Então, vamos dizer que eu quero encontrar o vetor D, sendo que o vetor D é o vetor A mais o vetor C. Soma vetorial sempre a gente vai representar com mais. Agora, o valor do módulo é que eu preciso fazer a representação geométrica para verificar que operação que eu tenho que fazer para achar justamente esse vetor aqui, tá? Nesse caso, o vetor A continua sendo 4 newtons para a direita, 4 quadradinhos para a direita, portanto o módulo dele é 4 newtons. Só que o vetor C, ele tem 3 newtons de módulo para a esquerda. Quando eu fizer a representação geométrica disso, eu vou desenhar o vetor A partindo de um ponto e 4 quadradinhos depois terminando. Onde eu terminar o vetor A, eu faço o vetor C. O vetor C começa onde termina o A e termina, tá certo? 3 quadradinhos para a esquerda, porque ele tem 3 quadradinhos para a esquerda. O vetor D vai começar no começo de A e terminar no final de C. Então, embora a representação vetorial é vetor D é vetor A mais vetor C, quando eu vou encontrar o módulo desse vetor, a gente vai representar como vetor D é o vetor A menos o vetor C. Quer dizer, o módulo do vetor D vai ser o módulo do vetor A menos o módulo do vetor C, tá bom? Então, subtraindo 4, fazendo a continha aí, 4 menos 3, eu vou descobrir que o módulo do vetor D é 1 newton, tá? Então, aqui eu tenho a mesma direção em sentidos opostos. Agora, e se eu tiver, tá certo? Essa situação aqui, ó. Se o camarada no enunciado disser que os vetores são perpendiculares, ortogonais, tá? Ortogonais, normais, ou que os vetores formam um ângulo reto ou um ângulo de 90 graus, você vai usar Pitágoras, tá? Pitágoras é aquela continha que você faz
quando você quer descobrir a hipotenusa e tem os catetos, num triângulo retângulo. Então, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Tá legal? Exemplo disso, a gente quer achar o vetor P, ou o módulo do vetor P, sendo que o vetor P é o vetor A mais o vetor D, tá bom? O vetor A é um vetor 4 newtons para a direita. O vetor D é um vetor 3 newtons para baixo. Quando eu faço isso pelo método do polígono, eu vou fazer o vetor A. Onde terminou o vetor A, eu vou escrever aqui o vetor D, partindo daqui, tá? Acabou o vetor D, eu vou fazer o vetor P. O vetor P começa no começo de A, termina no final de D. Então eu percebo que o vetor P é a hipotenusa de um triângulo e os catetos vão ser o vetor A e o vetor D. Para encontrar o módulo, tá certo, do vetor P, eu vou fazer que o módulo do vetor P ao quadrado é o módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor D ao quadrado. Então, o módulo do vetor P ao quadrado vai ficar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, a soma dá 25, e a raiz quadrada disso vai ser 5. Então, o módulo do vetor P vai dar justamente 5, tá? E, por último, eu tenho uma situação onde eu vou ter aqui o uso da lei dos cossenos. Então, vamos dizer que eu quero fazer uma soma vetorial. O vetor M é o vetor A mais o vetor F. Então, aqui eu tenho o vetor A, que é 4 para a direita, e aqui eu me enganei, não é vetor B, é vetor F. E o vetor F, ele tem 4 para a direita, 3 para cima, tá certo? Então, aqui é o vetor F, que tem módulo de 5, tá? O vetor A tem um módulo de 4 newtons, o vetor F tem um módulo de 5 newtons. E o ângulo que eu faço com o vetor F e essa linha aqui, tá? E essa linha que está aqui, no eixo X, é um ângulo de 37 graus. Para facilitar nossa vida, vamos considerar que o cosseno de 37 graus é 0,8, tá bom? Duas formas de fazer isso. Pelo polígono. Pelo polígono eu vou desenhar o vetor A, que é 4 vetores para a direita, tá? Tá aqui. Onde termina o vetor A, eu escrevo aqui o vetor F, que vai ser 4 para a direita, 3 para cima. Então ele tem essa inclinação aqui. O vetor M é um vetor que começa no começo de A, termina no final de F, tá? Esse ângulo de 37, ele não me interessa. O que me interessa é o ângulo que é oposto ao vetor M. Aqui, ó, eu tenho um ângulo raso, quer dizer, a soma de 37 mais esse ângulo aqui tem que dar 180. Então, esse ângulo aqui vai ser justamente 180 menos 37, vai dar um ângulo de 143 graus, tá? Por isso que aqui a gente está usando 143 graus. Para eu fazer a conta e descobrir quanto é que vale o módulo de F, de M, eu vou montar a lei dos cossenos. Então, vai ficar o módulo de M ao quadrado, vai ser o módulo de A ao quadrado, mais o módulo de F ao quadrado, menos 2 vezes A vezes F, cosseno de 143. Sempre que eu fizer o desenho pelo método do polígono e o ângulo dado for o ângulo oposto ao vetor que eu quero calcular, esse sinal aqui vai ser menos, tá? Substituindo os valores, eu vou ter M ao quadrado, vai ficar igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 5 vezes menos 0,8, já que o cosseno de 143 é menos 0,8. 2 vezes 4 vezes 5 é 40. 40 vezes 0,8 dá 32. 32 mais 16 mais 25 vai dar 73. Então, M vai ser a raiz quadrada de 73, ou se você fizer a conta, o M vai ser 8,54, arredondando para 2 casas depois da vírgula. Então, sempre que eu fizer o desenho pelo método do polígono, o sinalzinho vai ser menos. Agora, e se eu fizer o desenho pelo método do paralelogramo? Pelo método do paralelogramo, eu vou desenhar o vetor A, que tem uma origem, e na mesma origem eu vou desenhar o vetor F, tá? Vetor A, 4 quadradinhos para a direita,
o vetor F, 4 quadradinhos para a direita, 3 para cima. Aí, onde terminou o vetor A, eu faço uma paralela ao vetor F, tá? E onde terminou o vetor F, eu faço uma paralela ao vetor A. Esses prolongamentos aí, tá certo? Esses verdinhos, eles vão se encontrar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto onde o vetor M termina. Então, o vetor M começa aqui no começo comum dos vetores e termina aqui onde os prolongamentos se encontram, tá? A formulinha aqui nesse caso muda esse sinal aqui para mais, porque o ângulo dado é o ângulo entre os vetores e com origem comum. Então, eu vou ter que o módulo de M ao quadrado é o módulo de A ao quadrado, mais o módulo de F ao quadrado, mais 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de F, vezes o cosseno de 37 graus. Colocando os valores, M ao quadrado vai ficar igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado, mais 2 vezes 4 vezes 5 vezes 0,8. A conta vai ser exatamente a mesma do caso anterior. O M vai dar também raiz quadrada de 73, ou fazendo a conta vai dar 8,54 newtons. Então, era essa a aulinha de hoje, tá?